Glória para sempre, amém. Teu é o reino, Senhor, Tu é a glória. Tudo é Teu, Senhor. Nesta manhã reconhecemos que tudo é Teu. Nossa gratidão, nossa adoração, nosso louvor, tudo Te pertence. Tu é a palavra, Senhor. Tu é a vida. Teu é o poder. E esta oração que fazemos em forma de canção, Senhor, nós entregamos diante do altar pedindo humildemente: deixa o céu descer, papai. Visita-nos nessa manhã de uma maneira tão amorosa, tão especial. Como já foi dito no início do culto, como Isaías ansiou, abre os céus sobre nós nessa manhã, Pai. Oh Deus, há pessoas neste lugar precisando ouvir a Tua voz, precisando da Tua direção, precisando, Senhor, de arrependimento, de coração contrito, porque um coração contrito o Senhor não rejeita. Há pessoas nessa manhã precisando de cura, de libertação, Senhor. Há pessoas nessa manhã precisando verdadeiramente se sentir filho, filha. Ei, Pai, nós cantamos, ei, Pai. O Senhor que vem nas noites e nas madrugadas, vem também pela manhã. Vem também quando o seu povo se reúne. Vem também quando nós clamamos pelo Teu nome, pela Tua presença, porque é promessa Sua, invocar-me-ei e eu Te responderei. E Te anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ainda ao coração humano, mas o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. O Senhor tem reservado algo especial para você nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso. Que nós possamos mesmo tocar não somente as Tuas vestes, mas sentir o Teu abraço. Descansar, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. E você pode se assentar. Vamos ler o texto, então, da palavra de hoje, que está em Mateus capítulo 7. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E hoje é uma porção um tanto longa, né? Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Mas vocês vão ver que tudo isso condensa alguns ensinamentos de Jesus. E eu quero aqui tentar, né? Esse é o nosso papel, tentar facilitar essa compreensão. Então, da mesma forma como o Senhor tem me ensinado, tem nos ensinado, eu creio que hoje Ele também continuará nos mostrando as suas verdades e os seus ensinamentos. Amém? Vou ler na versão... Pode ser, nessa aqui mesmo, eu ia falar na NAA, que é o que eu tenho aqui, mas vou ler no telão com vocês, então. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de seu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a palavra é tua, o poder é teu, a revelação é tua, o Espírito Santo é teu, é a tua porção para nós. Eu me coloco humildemente diante de ti, Senhor, porque eu não tenho nada. Mas eu peço que o Senhor fale aos corações nessa manhã, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, Senhor, na tua verdade, na tua direção, naquilo que o Senhor quer para nós como família do Senhor, como teu povo sobre a terra, manifestando o reino de Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, o tema geral, né, é vivendo a justiça do reino. Vivendo a justiça do reino. Nós sabemos que o Sermão do Monte, né, já foi falado aqui nos vários sermões dessa série, ela é vista como uma carta, digamos, estatutária do novo crente, ou do novo padrão do reino de Deus. Então, Jesus vai confrontando os religiosos daquela época, judeus, fariseus, escribas, e a nós mesmos, por um padrão de religiosidade que afastava de Deus. E agora Jesus diz, eu, porém, vos digo, foi o último sermão que eu preguei, agora eu trago uma nova verdade, um novo jeito, um novo comportamento, uma nova maneira de ser e de exercer a fé aqui na terra. Mateus, ao escrever este livro, ele tem a preocupação não somente de apresentar Jesus como Messias, mas também de dizer por que ele merece ser reconhecido como rei e como o Messias. Porque, vocês sabem, os judeus eles estavam esperando um reino físico, político, econômico, né? Eles esperavam que Jesus fosse aquele homem que eles acreditavam que livraria eles da tirania de Roma. E Jesus vem e diz, não, meu reino não é dessa terra, o meu reino é dos céus. Então, Mateus tem a preocupação de mostrar que Jesus é esse rei que vem implantar um novo reino. Cristo vem para nos ensinar não só o que devemos saber, o que devemos crer, mas também o que devemos fazer. Eu preparei alguns slides reforçando ou destacando os principais pontos, tá bom? Vou tentar aqui não esquecer que tem um slide bem bonitinho, inclusive algumas imagens feitas por inteligência artificial. Gente, incrível. Eu coloquei lá, criar uma imagem segundo as palavras de Jesus e botei o versículo. Depois você vai editando até chegar onde você quer, mas é impressionante como o tal do ChatGPT já também consegue interpretar as palavras de Jesus. Então, Cristo veio não somente para ensinar, não somente falar o que você precisa saber. E esse é também o meu desejo nessa manhã, que você não veja apenas como um estudo, como um conhecimento, mas que você entenda que o que Jesus está ensinando é algo novo para nós fazermos, exercermos, praticarmos na nossa vida cristã. E o Sermão do Monte, ele trata especialmente disso. E nesse capítulo 7 que nós lemos, ele traz alguns ensinamentos, né, talvez assim, estranhos, pesados até para nós, porque nos confronta. E a palavra de Deus é tão linda, né, que ela diz que é como espada penetrante. Vai lá naquele lugarzinho, entre juntas e medulas, onde talvez nenhum médico conseguisse passar o bisturi, a palavra de Deus vai lá. Ela nos confronta. Porque esse texto fala de julgamento, mas a palavra também fala que o julgamento ele deve ser exercido ou iniciado na casa de Deus. A Bíblia, ela é toda um julgamento das nossas ações e dos nossos comportamentos.
de nós como novos cristãos ou como filhos de Deus. Mas a gente tem a tendência de julgar quem está lá fora. Quando Jesus ele usa essa metáfora do julgamento, ele está falando de justiça. Quem deseja segui-lo deve ter uma nova conduta moral, ética e de prática da justiça. Mas o que é a justiça, né? Então Jesus usa uma metáfora. Olha a imagem. Quando Jesus está dizendo, não julgues para não ser julgado, não seja juiz de ninguém. E nessa imagem a gente vê lá no fundo alguns símbolos da justiça, não é? Tem advogados aqui? Até dizem que a justiça tem os olhos vendados porque ela precisa ser cega ou ser imparcial. A balança também é um símbolo porque precisa ter equilíbrio justo e não algo mais para um, menos para outro. Interessante que dá para ver quem é o réu aqui, né? Desesperado, acuado, o juiz numa posição de quem está ali exercendo autoridade, mas o advogado está apontando para o juiz. Porque nessa cena de Jesus, quem está errado é quem se coloca numa posição de juiz, sem praticar a verdadeira justiça. Fica calmo que a gente vai entender tudo isso. Então, qual é o primeiro ponto que Jesus nos traz? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Veja que Jesus usa a analogia da medida ou da balança para dizer, conforme você julga, com a medida que você julga, com o critério que você julga, você vai ser julgado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para a sua meditação, para a sua reflexão, para depois você, quem sabe, compartilhar isso com alguém, lá no seu grupo, lá na sua família. Julgue sob a dinâmica da graça e não da hipocrisia. Se você puder, repita aí para você mesmo. Julgue sob a dinâmica da graça e não da hipocrisia. Nós, a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, condenados a uma morte eterna distante de Deus. Mas Cristo morreu numa cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço dos nossos pecados e nós fomos absolvidos por causa da graça. Deus não usou de medidas para dizer, olha, como num julgamento terreno, esse crime que você cometeu, ele é passível aí de 30 anos de prisão. Esse crime, você merecia prisão perpétua. Não, esse é morte. Não. Por causa de Jesus, Deus olhou, olha, vocês mereciam tudo isso, mas pela graça, porque vocês creram, vocês foram absolvidos. Mereciam, glória a Deus, bem melhor, bem mais forte. Você não se sente absolvido? Você não se sente livre? Você não se sente agraciado? Porque o julgamento de Jesus ou o julgamento de Deus não foi de acordo com a justiça terrena? Não foi de acordo com a lei? Porque se fosse de acordo com a lei, nós estaríamos perdidos. Nós merecíamos a morte eterna, distante de Deus. Na dinâmica da graça, nós entendemos que da mesma maneira como fomos absolvidos no nosso julgamento, agora devemos exercer graça e misericórdia àqueles que precisam. De forma alguma, Jesus ele está abolindo tribunais legais. Também quero deixar claro que Jesus não está tirando de nós a capacidade de discernir o certo e o errado, de julgar o certo e o errado. Jesus também não está proibindo a crítica construtiva, porque foi dado
por Deus a nós uma capacidade, irmãos, de avaliar. Então, nós fazemos uma avaliação do que é certo e que é errado, e isso é quase que uma questão de sobrevivência física, natural, mas também de sobrevivência espiritual. Se você não julgar o que você anda vendo na internet, o que você anda ouvindo por aí, o que vai acontecer? Paulo diz, até os escolhidos serão enganados, porque serão levados por falsas doutrinas e fábulas de demônios. Olha que coisa terrível. O que Jesus está falando não tem a ver com a nossa capacidade de julgar as coisas. Mas o que ele está dizendo é um cuidado na hora de julgar as pessoas. E é interessante que quando nós pensamos em julgamento, tem que haver um padrão, não tem? Uma lei que te diz isso é certo, isso é errado. Quando falamos de julgamento, qual é o padrão que estabelecemos para julgar alguém? Bom, nesse julgamento, né, do direito, nós diríamos que são as leis. E era isso para os judeus. Os judeus, vocês sabem, eles criaram centenas de mandamentos. Eles tinham centenas de leis. E eles acreditavam que cumprindo cada um daqueles mandamentos, ou cumprindo cada uma daquelas leis, eles agradariam a Deus. E eles viviam assim, embora não cumprissem, de fato, todas as leis. Eles foram acusados por Jesus de serem hipócritas, de serem sepulcros caiados, porque por fora tinha aparência de santidade, de pureza, branquinhos como cal, mas por dentro estavam sujos, estavam fétidos. Observe o mundo, nós criamos padrões para nós. Padrões de beleza, nessa geração, padrão do desempenho. Quantos padrões são impostos pela sociedade? E se você não cumpre algum padrão desse, você se sente julgado, não se sente? Não se sente julgada? Se você não está com o seu corpo como a mídia diz que tem que estar, se você não tem a conta bancária como você ouviu falar que é considerado uma pessoa de sucesso, se você não tem o carro do ano, somos julgados por padrões. E os judeus, eles queriam impor os padrões deles para todos os outros. Eles queriam julgar as pessoas e cobrar as pessoas pelos padrões que eles tinham criados para si mesmos. A nação de Israel, naquele tempo bíblico, se colocava como juiz das demais nações. E agora vem um porém de Jesus, né? Eu, porém, vos digo, não é mais assim. Esquece. Esquece, porque a lei não vai salvar ninguém. E essa lei que vocês estão tentando impor, e essa lei que leva vocês a julgarem, essa mesma lei vocês não têm cumprido. Não há capacidade em nós de cumprirmos essas leis. E aí o ensinamento de Jesus também é o seguinte: se vocês querem cobrar essa lei do outro, cumpra ela primeiro, porque tem que ter a mesma medida. A lei tem que ser igual para todos. E aí tem uma frase que a gente costuma usar, né? Quando alguém aponta o dedo, a gente pensa ou pergunta: tem moral para isso? Temos moral para isso? Será que os judeus e religiosos daquela época tinham moral para cobrar qualquer pessoa de cumprir as leis de Deus? E nós, como cristãos hoje, agora, temos moral para julgar qualquer pessoa a respeito das leis de Deus? Temos cumprido, de fato, os mandamentos do Senhor? João 8,15
Diz assim: vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. O próprio Senhor Jesus está falando: vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo as aparências, vocês julgam sobre o padrão de vocês. Eu não julgo, mas se eu julgo, então o meu juízo é verdadeiro. Porque quem julga de fato é o Pai. Deus é o nosso juiz. Deus é juiz das pessoas. Então, qual é o padrão, queridos? Não é a nação de Israel. O padrão para julgamento não sou eu. O padrão de julgamento não é você. O padrão de julgamento não é o mundo. O padrão de julgamento não é a filosofia. Não é a sociedade. Não são as leis criadas por homens. O padrão de julgamento para nós agora é Cristo. O padrão de julgamento para nós é Deus. E se a gente entende isso, a gente entende o que Jesus está falando a seguir. Com os mesmos critérios com que julgarem, serão julgados. Paulo, em Romanos capítulo 14, diz: ninguém julgue, pois somente Deus é juiz. Então, não é sobre julgar o certo ou o errado, não é sobre julgar circunstâncias, não é sobre julgar falsas heresias, é sobre julgar no nosso padrão. É sobre julgar pessoas num julgamento injusto, baseado na nossa moral. É sobre julgar um julgamento em que nós não temos nenhuma moral para isso. No direito terreno humano, no julgamento, né, do direito, o julgamento é baseado em quê? Em evidências, imparcialidade. O juiz deve julgar sem preconceito, deve julgar com equidade. É sobre isso que Jesus está falando. Ao julgarmos qualquer situação, julgue com a justiça de Deus. Em João 7:24 ele diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. E a justiça de Deus é manifestada pela graça. A justiça de Deus é graça. Muitas vezes eu escuto pessoas falando: mas como assim? O cara matou, roubou. Agora lá na cadeia, porque leu uma Bíblia, se converteu, vai para o céu? Vai para o céu também. Vai para o céu também. Ah, mas cometeu um grave acidente contra a minha família e estava bêbado, alcoolizado. E a pessoa inocente morreu. Agora diz que se converteu, se arrependeu, vai para o céu. Vai para o céu também. Porque o único critério do Senhor é crer no Senhor Jesus e será salvo. Quem sou eu, quem é você, para dizer para Deus quem Ele deve salvar, não é mesmo? Porque a gente acha que nós somos bons, nós somos santos, nós somos escolhidos. E é por isso que Jesus adverte: cuidado, porque com a mesma medida, com o mesmo critério que você julga o outro, você será julgado. Eu coloquei aqui a foto novamente. Não seja juiz de ninguém. E o segundo ponto que Jesus está nos ensinando é: examine a si mesmo antes dos outros. Olha o texto. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, e naquela versão a gente leu o argueiro, né? É o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. E trave aqui, gente, é símbolo de viga de construção mesmo, uma grande madeira. E aí, na sequência, eu vou mostrar a imagem para vocês. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho,
quando você tem uma trave no seu próprio. Jesus disse: hipócrita. Hipocrisia é alguém que fala uma coisa e faz outra. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha a imagem. Uau, né? Eu não sei, dá para pegar o direito para nós? A gente pega o direito da imagem para nós, né? Em outras palavras, não aponte o dedo para ninguém. Olha, vem cá, tem um cisco no seu olho. Quando Jesus está falando, tem algo muito maior impedindo a sua visão. Gente, é uma cena cômica. Por isso que alguns aí, né, riram. É cômico. E eu imagino que Jesus ali falando, algumas pessoas murmuravam, ou fizeram burburinhos de quem estavam rindo. Como assim? Se você tem uma viga de construção no seu olho, quer tirar o cisquinho do olho do outro. E tem uma dinâmica que diz que quando você aponta um dedo, né, tem pelo menos 3 voltados para você. Jesus diz: por que você não examina você mesmo? E hoje é culto de Santa Ceia, é também um conselho do apóstolo Paulo. Quando ele escreve sobre esse momento da ceia, ele diz: examine o homem a si mesmo, então coma e beba do pão. Porque alguns comem e bebem sem discernir. Ou seja, sem julgar a si mesmo, sem perceber o quanto precisa de arrependimento, o quanto precisa dar um passo atrás em algumas coisas, mudar o rumo da sua vida. E aí come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que é por causa disso que muitos entre vós estão mortos espiritualmente. O conselho de Jesus é: antes de julgar alguém, examine a você mesmo. João Calvino, ele comenta que a tendência humana é ser excessivamente rigoroso ao examinar os pecados dos outros, mas indulgente consigo mesmo. Essa é a nossa tendência. Somos rigorosos com o outro e somos fracos conosco. Isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou, que está em Mateus capítulo 18, dos versos 21 ao 35. Não vou ler porque nós não temos muito tempo, mas depois você procura lá em casa, Mateus 18, quando Jesus fala que um certo homem estava muito endividado. Ele tinha uma dívida tão grande que ele e sua família seriam vendidos como escravos. Mas então ele pede perdão, ele implora diante do juiz para que houvesse perdão. E aquele juiz, julgando na dinâmica da graça, perdoa aquele homem. E ele sai dali feliz da vida e Jesus continua dizendo que ao sair encontra alguém que deve para ele. E da mesma forma, esse devedor clama e pede por perdão. Eu não posso ser preso, senão não terei nem como pagar a dívida. Mas esse homem, ele não julga pela graça. Pelo contrário, ele quer cobrar dele tudo que ele acha que aquele homem merece. E o texto diz que joga ele na prisão. Então vamos contar isso depois para aquele juiz. Olha, você perdoou aquele homem, né? Ele tinha uma dívida tão grande, você foi generoso, bondoso, misericordioso, mas quando ele saiu daqui, ele encontrou alguém que devia para ele, e ele não teve misericórdia. Como podemos ser tão rigorosos com os outros e tão fracos ao corrigir a nós mesmos? John Stott, ele diz assim, abre aspas, o crítico, e aqui eu coloco entre parênteses cego, né, que julga os outros é um descobridor de erros, num processo negativo e destrutivo para com as pessoas, e adora viver à procura de falhas nos outros,
imagina as piores intenções nas pessoas, joga água fria nos seus planos e é inexorável quanto aos erros delas. Na verdade, o que geralmente acontece é que vemos nossas faltas nos outros e os julgamos com veemência. Desse modo, experimentamos o prazer da justiça própria sem a dor do arrependimento. Isso é hipocrisia. O que dizer diante dessa verdade, né? Eu li esse trecho aí do Stott umas 3, 4 vezes. Pensando, nossa, eu como redatora, né? Que texto profundo. Eu gostaria de ter escrito essas palavras. Mas eu tive que voltar 3, 4 vezes até entender isso dentro do meu coração. Como nós precisamos tirar a trave do nosso olho. Como nós precisamos julgar na dinâmica da graça. E ao invés de ficar procurando as falhas nos outros, eu confesso a vocês que um dia, conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela tinha adulterado, essa pessoa tinha blasfemado, essa pessoa tinha feito coisas terríveis. E quando eu fui conversar com ela, eu comecei a falar para ela, por que você fez isso? Por que Deus não se agrada disso? E eu estava tão chocada, eu estava tão estressada, não sei. E depois que eu desabafei tudo, a pessoa virou para mim e falou assim, você tem um medidor de santidade aí? Muitas vezes a gente se aproxima das pessoas como quem tem um medidor de santidade. Olha o que você fez. Você pecou contra Deus. Não que nós não devamos ser profetas, irmãos, mas a Bíblia diz que quando nós vamos exortar um irmão em alguma falta, devemos fazer isso dirigidos pelo Espírito e com brandura. Estudamos isso aqui em Efésios. Com amor nos nossos corações. E não sendo superior a ninguém. Examine-se o homem a si mesmo, antes de apontar o dedo para alguém. O terceiro ponto, ou o terceiro ensinamento que Jesus nos ensina aqui é valorize o tesouro do reino. Está lá no verso 6. Eu acho que eu coloquei o versículo? Coloquei. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Uau! Jesus usa de muitas simbologias, né? E aqui ele usa uma outra metáfora, e para essa eu não consegui fazer uma boa imagem. Mas talvez você consiga imaginar alguma coisa sagrada, preciosa, como uma pérola, que era algo precioso naquela época e continua sendo hoje. Uma joia sendo jogada a porcos, a animais. É claro que nem judeu, nem ninguém faria isso. O que Jesus está fazendo é tentando chamar a nossa atenção, né? Ele usa essa figura de linguagem para chocar mesmo e dizer, olha, você faria isso? Jogaria algo sagrado e precioso aos porcos que não sabem valorizar, não sabem distinguir o que é uma pérola de um pedaço de pão? E por que cães e porcos? É claro que Jesus não está se referindo aos cãezinhos bonitos de hoje, né? Aos pets de hoje que estão vestidinhos, perfumados, com lacinho, que ganham até festa de aniversário. Não é sobre esse cãozinho que Jesus está falando. Jesus está falando aos animais que gostam de lixo.
Jesus está falando de animais que gostam de lixo. Aquele que revira o lixo, que está sempre sujo, procurando alguma coisa. E a Bíblia diz que os judeus chamavam os gentios de cães. Sabia? Para eles, quem não era judeu, quem não era do povo escolhido, quem não era preferido de Deus, poderia ser chamado de cães. O que Jesus está tentando nos mostrar aqui, chamando a nossa atenção, é que no reino de Deus, no novo reino implantado por Deus, não tem judeus nem gentios. Não tem servos, escravos ou livres. Não tem acepção de pessoas, não tem diferença de pessoas entre homem e mulher. Mas tem sim algumas pessoas que podem ser chamadas de cães e porcos quando pegam o valor, o tesouro do reino e trata isso como porcaria dada aos animais. Que coisa! Que julgamento difícil de Jesus. Jesus, ele é firme com as palavras, e ele não esconde o seu desejo de que os injustos sejam exortados. Porque é desse tipo de julgamento que Jesus está falando. Não julgar com hipocrisia, mas julgar com justiça. E julgar com justiça implica em julgar pecadores. E julgar pecados. Jesus chamou Herodes de raposa, fariseus de raça de víboras. E agora ele diz que há pessoas que podem ser consideradas como cães e porcos, porque essas pessoas gostam de viver na lama. Essas pessoas gostam de viver no lamaçal do pecado. Então, quando você valoriza o tesouro do reino, que Jesus também conta numa parábola, é semelhante a uma pérola escondida. Quando você valoriza isso, isso agrada a Deus. Mas quando os esforços são lançados como qualquer coisa, então cuidado. Se não podemos julgar os outros de maneira hipócrita, tampouco devemos ser coniventes com os que praticam a iniquidade e rejeitam a Cristo. Alguns comentaristas bíblicos, alguns teólogos, falam que esse trecho de Jesus tem a ver com a pregação do Evangelho. Não necessariamente Jesus está dizendo, não pregue ao Evangelho a pessoas. Como é que você vai saber que alguém é de fato, ou pode ser considerado um cão ou um porco? Nosso compromisso é pregar o Evangelho a todos. Mas a verdade é que existem pessoas que, por mais que você pregue o Evangelho, por mais que ouçam a palavra de Deus, por mais que Jesus se ensine, por mais que as verdades das Escrituras estejam visíveis, essas pessoas não querem esse tesouro. Essas pessoas fecham os ouvidos para a palavra de Deus. Ainda John Stott destacou que o apóstolo Paulo ele seguiu esse princípio em toda a sua obra missionária. E por diversas vezes ele acusou os judeus de rejeitarem a pregação do Evangelho e por isso ele se devotava aos gentios. Ele foi um missionário em meio aos gentios. Em Atos, capítulo 18, verso 6, diz assim: como eles, no caso os judeus, se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Não é uma proibição de pregar o Evangelho, mas uma convicção de que no nosso compromisso, no nosso caminhar da pregação do Evangelho, encontraremos pessoas que rejeitarão Jesus, de vontade própria. Então,
não se preocupem se eles não valorizarem o tesouro do reino. Na porção seguinte do texto, Jesus fala de oração. E aí você pode achar estranho, né? Por que agora Jesus fala de oração? E eu fiquei estudando e orando e pedindo, Espírito Santo, me mostra, né? E eu imagino que, porque a Bíblia revela que Jesus conhecia os corações. Por diversas vezes, Jesus reunido com as multidões, Jesus conhecia o pensamento e a intenção das pessoas. Você pode ler isso em Mateus capítulo 9. E eu imagino que aquela multidão, diante desse texto de Jesus, falando de julgamento, de examinar-se a si mesmo, de colocar um novo padrão do reino de Deus, aquilo é muita informação, não é, gente? Não é para nós aqui também muita informação? Quase que, né, meu tempo está estourando. Então Jesus diz, olha, vocês precisam de sabedoria, vocês precisam da ajuda do Espírito Santo. Tem coisas que vocês só vão conseguir com o papai. Vocês que são homens maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai que está no céu lhes dará o Espírito Santo. Porque para viver esse novo padrão do reino, para viver esse novo padrão de Jesus, precisa fazer parte da família de Jesus. E a gente estudou isso nos sábados aqui, no Café com Deus, estudamos sobre isso, sobre, inclusive, essa expressão Abba Pai. Imagina para judeu, e até para muitas pessoas hoje, que tem Deus como juiz, como Altíssimo, né, como Senhor dos Exércitos, e agora se aproximar de Deus e chamar Ele de paizinho. Tem homens que não conseguem chamar os seus pais nem de papai, que dirá de paizinho. Meu filho um dia perguntou para mim, até quando eu vou te chamar de mamãe? Porque meus amigos não chamam a mãe de mamãe. Eu falei, até eu morrer. E ele chama o pai de papai. Então Jesus agora vem e diz, olha, eu sei, é muita coisa para vocês, eu sei que é pesado para vocês, mas tem alguém que vai cuidar de vocês. Tem alguém que vai dar tudo o que vocês precisam. E é interessante que Jesus tem 3 dinâmicas aqui. Peça o que vocês precisam. Busquem o que vocês querem encontrar. E bata quando vocês se sentirem excluídos, até que a porta se abra. É mediante a oração que nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos parte da família de Deus. E somente fazendo parte da família de Deus, tendo Deus como Pai nosso, é que nós vamos conseguir expressar a imagem como filhos de Deus. É que nós vamos conseguir expressar o caminhar conforme filhos de Deus. Amém, queridos? Se cães e porcos não merecem os tesouros do reino, Jesus está revelando que para eles, para os filhos, Deus abre os céus. E foi muito bem escolhida a música para hoje, né? A frase para o seu Instagram. Para os filhos, Deus abre os céus. Se você é alguém que julga na dinâmica da graça, se você é alguém que constantemente está examinando a si mesmo, se arrependendo, pedindo perdão, se você quer viver como filho, se você quer manifestar o reino de Deus, para você os céus estão abertos. E não é só em uma tentativa, mas é em pelo menos 3. É pedindo, é buscando, é batendo. A oração é a chave para vivermos a justiça do reino nesse mundo. E concluindo, finalizando, o último verso é chamado por alguns como a regra de ouro. O verso 12. Portanto, o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Há muitos ditados, há muitos provérbios populares que falam sobre isso, né? Mas Jesus, ele está dizendo que o novo padrão de justiça do reino exige mutualidade e não exclusividade. Os judeus queriam exclusividade, queriam ser julgados como escolhidos, como preferidos. E agora Jesus diz, não. No reino de Deus é mutualidade. Mutualidade significa a ação de dar ou receber algo num relacionamento. Então, Deus entrega algo para nós e nós também entregamos algo para Ele. Ele nos deu a salvação, a graça em Cristo Jesus e nós entregamos para Ele o nosso coração, a nossa vida. O reino de Deus é mutualidade. O reino de Deus é comunidade. O reino de Deus é você desejar o que você quer para você, para o seu irmão. Se você quer uma vida feliz, próspera, deseje isso para o seu irmão. Se você quer ser abençoado pelo Pai, perdoado pelo Pai, faça isso pelo irmão. Isso está, inclusive, na oração do Pai Nosso. Perdoa assim como eu tenho perdoado. Jesus mostra que o novo padrão de justiça no reino envolve ética, envolve amor ao próximo, envolve respeito pelo outro. E ele diz, esta é a verdadeira lei e os profetas. Esquece aqueles centenas de mandamentos. Se vocês fizerem para os outros o que fazem para você, já está muito bom. Se vocês amarem a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, está muito bom, não precisa de 100. Só precisa de um. Essa regra áurea diz, porque se você ama o seu próximo, você vai ser bom para com ele, você vai ter cuidado na hora de julgá-lo. Você não vai ser alguém que está sempre com o dedo apontado, mas com a mão estendida. E aí eu quero finalizar com mais um textinho do John Stott. Ele diz assim, o padrão de Jesus para os relacionamentos cristãos é alto e sadio. Em todas as nossas atitudes e no comportamento relativo a outras pessoas, não devemos representar o juiz severo, censurador, condenador, nem o hipócrita que acusa os outros enquanto se justifica. Mas devemos ser o irmão, cuidando dos outros, a ponto de primeiro acusar a nós mesmos e corrigir-nos, para depois procurarmos ser construtivos na ajuda que lhes vamos dar. Será que nós podemos fazer isso? Deixei para o final a imagem. Não é ninguém sendo juiz de ninguém. Não é ninguém apontando o dedo para ninguém. Não é ninguém usando de hipocrisia. Mas, seguindo a regra de ouro de Jesus, façam aos outros o mesmo que você quer. A justiça de Jesus é que todos sejam filhos de Deus. E todos sendo filhos de Deus, sejam abençoados por Deus e também sejam cuidados. Eu nem lembrava que eu tinha colocado o texto do Stott, viu, gente? Mas depois eu compartilho, se alguém quiser. Então, está aí os 5 ensinamentos de Jesus para nós hoje, que nós possamos, como igreja, como família do Senhor, praticar esses ensinamentos de Jesus, replicar isso na sociedade, replicar isso na nossa família, na nossa comunidade. Irmãos, nós temos o tesouro do reino, nós temos o evangelho da paz, nós temos as boas novas, nós temos a verdade de Cristo revelada. E o que fazemos com isso? Em vez de ficarmos julgando uns aos outros, vamos viver a verdadeira lei, a regra de ouro. Vamos abençoar o nosso irmão e assim também seremos abençoados. Amém? Eu quero orar, já pedi ao pastor Paulo que venha aqui para ministrar a ceia para nós. Pai, muito obrigada por esse tempo precioso de aprendizado.
Que a Tua palavra, que é verdade, que é viva, seja frutificada nos nossos corações, Senhor. Ensina-nos a caminhar dessa forma, vivendo não a nossa justiça própria, vivendo, Senhor, não julgando conforme os nossos padrões ou conforme os padrões desse mundo, mas vivamos a justiça do Teu reino. Vivamos como alguém que verdadeiramente é filho de Deus e manifesta a verdade do Senhor. Nos ajude, Senhor, como igreja, como comunidade da fé, a sermos essa igreja que, Senhor, prezamos pelo bem do outro. Estamos sempre prontos, com as mãos estendidas e não com o dedo apontado, Pai. Possamos abençoar os nossos irmãos, assim como queremos ser abençoados. Possamos nos examinar, Senhor, olhar para dentro do nosso coração, tirar de nós todo orgulho, toda vaidade, Senhor, toda hipocrisia, e nos arrependermos diante de Ti, Senhor. Pedimos perdão como igreja, como família, se muitas vezes, Senhor, temos sido como quem mede a santidade dos outros, ao invés de procurarmos sermos nós mesmos verdadeiramente santos e justificados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. O grande amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, a graça infinita de Cristo Jesus, o Senhor, e a unção, o poder e as consolações e comunhão do Deus Espírito Santo fiquem convosco hoje e para todo o sempre. Amém.